Capítulo 2. A psi desnuda. Como é que você não sabe que cada pássaro que cortar os caminhos aéreos é um imenso mundo de delícias, inacessível a seus 5 sentidos? William Blake. Era uma vez, em uma sonolenta aldeia muito, mas muito longe daqui, um rapaz introspectivo, cujo nome era Hans. Hans estava mais interessado nos poemas de seu avô e em ficar olhando para as estrelas do que em se tornar um médico, para seguir a carreira de seu pai, como este desejava. Após completar o ensino médio, ele decidiu partir para a cidade para frequentar a universidade, com a intenção de se tornar astrônomo. Mas o ritmo da grande cidade era discordante com sua maneira tranquila de ser e, depois de certo tempo, ele abandonou a escola superior. Era um tempo de paz e, desse modo, decidiu alistar-se para um ano de serviço militar na cavalaria, esperando passar um ano passeando a cavalo e gozando o ar livre com relativa serenidade. Em uma manhã, enquanto ele montava durante um exercício de treinamento, seu cavalo empinou de repente. Hans foi jogado no ar e caiu no leito da estrada, bem à frente de um canhão montado sobre rodas e puxado por vários cavalos, que se aproximava com velocidade. Ele percebeu, horrorizado, que estava a ponto de ser esmagado. Porém, como por milagre, o condutor da bateria de artilharia conseguiu frear os cavalos. O acidente deixou Hans muito abalado, mas sem qualquer ferimento grave. Exatamente nesse momento, a muitos quilômetros de distância, na casa de seus pais, a irmã mais velha de Hans sentiu-se subitamente assoberbada por uma certeza nefasta de que alguma coisa ruim havia acontecido com Hans. Ela ficou ansiosa e insistiu com seu pai para que entrasse em contato com ele, sendo-lhe então enviado um telegrama. Nessa noite, quando o telegrama chegou às mãos de Hans, a princípio ele ficou preocupado, por ser a primeira vez que recebia um telegrama de seu pai. Porém, depois de ficar sabendo da urgência da preocupação de sua irmã com seu bem-estar, percebeu que seus sentimentos, provocados por um medo intenso naquela manhã, haviam, de algum modo, atingido sua irmã. Muitos anos depois, Hans escreveu: "Este é um caso de telepatia espontânea, no qual, em uma ocasião de perigo mortal, enquanto contemplava a morte, transmiti meus pensamentos, ao mesmo tempo que minha irmã, que era em particular muito unida a mim, agia como a receptora." Esta experiência transformou de forma profunda os interesses de Hans, afastando-os das profundezas do espaço exterior para as profundezas da psique humana. Após completar seu serviço militar, retornou à universidade, centrando-se no estudo da medicina, determinado a entender como a energia psíquica, como ele a chamava, poderia carregar uma mensagem telepática até a mente de sua irmã, que estava a mais de 150 quilômetros de distância. Depois de muitos anos de esforços concentrados, trabalhando na solidão de seu laboratório na universidade, Hans finalmente desenvolveu um método de registrar as ondas do cérebro humano. Durante algum tempo, foram chamadas ritmos de Berger, consoante o sobrenome de Hans. Agora chamamos estes sinais de eletroencefalograma, ou EEG. Por meio desta invenção, estabeleceu-se pela primeira vez que a atividade elétrica do cérebro humano estava correlacionada a diferentes estados subjetivos da mente. Mas Hans não se esqueceu de sua paixão original, também desenvolveu um programa experimental, envolvendo 200 sujeitos, cada um dos quais teve suas habilidades telepáticas testadas durante um transe hipnótico. A paixão cheia de empolgação de Hans para entender a energia psíquica não obteve sucesso em explicar a experiência telepática de sua irmã, no entanto, estabeleceu a fundamentação da neurociência moderna. Devemos a Hans não apenas a invenção do EEG, mas também a revelação dos mecanismos cerebrais básicos utilizados até hoje em dispositivos de imagens médicas, como a tomografia por emissão de pósitrons, PET Positron Emission Tomography, por exemplo, ou a imagem por ressonância magnética funcional, fMRI Functional Magnetic Resonance Imaging. Tragicamente, como é tão comum em relação aos grandes avanços científicos, Hans não viveu o suficiente para gozar de um reconhecimento merecido. A maioria de seus colegas cientistas contemporâneos acreditou que seus registros eram devidos a algum tipo de artifício elétrico ou mecânico. Mesmo seus colegas de universidade o consideravam um amador ingênuo, e sua atitude sempre solitária despertava suspeitas. Depois de uma longa doença, deprimido e sofrendo de uma dolorosa infecção dérmica, Hans suicidou-se em 1941. Esta é a história verdadeira de Hans Berger, psiquiatra alemão e criador do eletroencefalograma.
Sua invenção provocou o desenvolvimento de formas cada vez mais sofisticadas de mensuração da atividade cerebral. Há pouca dúvida de que Hans teria ficado muito satisfeito se tivesse podido saber que, apenas um quarto de século após sua morte, Johann Berger nasceu em 1873, em Neusen an der Eichen, na Baviera, e morreu em 1941, em Jena. Sua descoberta iniciaria um novo capítulo na busca da compreensão da energia psíquica, que ele procurara localizar durante a maior parte de sua vida. Do mesmo modo que ocorre com esta história pouco conhecida sobre a invenção do EEG, a maioria dos livros escolares apresenta as principais descobertas científicas com origens socialmente aceitáveis e pasteurizadas. Na verdade, a real origem das ideias é, de longe, muito mais repleta de meandros e perplexidades. Hoje, a maioria dos neurocientistas desconhece que sua disciplina foi inspirada por uma experiência telepática ou que as funções do córtex cerebral, do corpo caloso e do corpo estriado foram todas acuradamente descritas 200 anos antes do surgimento da neurociência moderna. 5. A maioria dos cientistas médicos não percebe que seu padrão ouro, o projeto da experiência aleatoriamente controlada, utilizado por todos hoje para a realização de pesquisas clínicas, foi, a princípio, desenvolvido para investigar fenômenos psíquicos, o que ocorreu também com relação aos desenvolvimentos-chave da psicologia clínica, a medicina psicossomática, a psicofisiologia e a psicologia experimental. Inclusive, a descoberta dos isótopos, um avanço que pavimentou o caminho até a construção da bomba atômica, pode ser retraçada chegando ao estudo de um caso de clarividência. A ciência moderna pode ter sido gerada por uma série de sonhos, provocados por um estado febril, durante a noite de 10 de novembro de 1619, de um jovem francês de 24 anos, chamado René Descartes. Ele teve 3 sonhos nessa noite, envolvendo fantasmas aterrorizantes, redemoinhos assustadores, centelhas incandescentes e livros de sabedoria simbólica. Segundo se afirma, foram esses sonhos, por meio do estudo de suas cartas e anotações, que inspiraram Descartes a descobrir os princípios do empirismo racional. 6. Coincidentemente, essa noite, 10 de novembro, era a véspera do dia de São Martinho. Entre as diversas cerimônias celebradas, existe uma procissão com círios e velas, realizada para simbolizar o aporte da luz espiritual para desfazer as trevas da escuridão, atribuído ao santo. Enquanto Descartes sonhava em banir a escuridão da ignorância, por toda a Europa eram celebrados rituais em busca de um objetivo semelhante. Quando a ficção se transforma em fato. O escritor de ficção científica Philip K. Dick, em particular, era dotado de uma mente imaginativa. Ele publicou 112 contos e mais de 30 romances. Muitas de suas histórias foram transformadas em filmes populares de ficção científica, incluindo o clássico Blade Runner, que se tornou um objeto de culto entre os cinéfilos, além de, mais tarde, Total Recall lançado no Brasil como Vingador do Futuro, e Minority Report. Seu interesse pela natureza da realidade e do tempo foi motivado por muitas experiências pessoais fora do comum, associadas com suas histórias. Ele descreveu um desses episódios da seguinte maneira. Em 1970, escrevi um romance denominado Flow My Tears, de Polysemon Said. Um dos personagens é uma garota de 19 anos, chamada Kate. O nome de seu marido é Jack. Kate parece trabalhar para o submundo do crime, porém, mais adiante, quando nos aprofundamos no romance, descobrimos que, de fato, é uma agente da polícia disfarçada. Ela mantém um relacionamento permanente com um inspetor da polícia. A personagem é fictícia. Ou, pelo menos, eu pensava que fosse. Seja como for, no Natal de 1970, conheci uma garota chamada Kate. Entendam que isso aconteceu depois que eu já havia concluído o livro. Ela tinha 19 anos. O nome de seu namorado era Jack. A seguir, fiquei sabendo que Kate era traficante de drogas. Passei meses conversando com ela para conseguir que abandonasse a venda de drogas, prevenia-a inúmeras vezes de que, mais cedo ou mais tarde, acabaria sendo presa pela polícia. Então, uma noite em que íamos a um restaurante juntos, Kate parou e disse, não posso entrar aí. Sentado em uma das mesas do restaurante, estava um inspetor da polícia que conhecia. Tenho de lhe contar a verdade, disse-me Kate. Eu tenho um relacionamento com aquele inspetor. Sem dúvida, este é um conjunto de estranhas coincidências.
Talvez eu tenha precognição. Premonições do 11 de setembro. A descrição a seguir é um trecho de um relato de premonição envolvendo o desabamento das torres gêmeas do World Trade Center na cidade de Nova York, durante os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. A médica Betsy McGregor e seu marido, Charles, se encontravam em um avião, voltando para sua casa, localizada em uma ilha do Estreito de Puget, perto de Seattle, no noroeste dos Estados Unidos, depois de terem visitado amigos na cidade de Nova York. Era o dia 10 de setembro de 2001, no aeroplano, o relógio marcava meia-noite. Conforme escreveu a Dra. McGregor. Havia poucas pessoas no avião e muitas poltronas estavam vazias. Percebendo que havia uma fila de assentos vazios do outro lado do corredor, decidi passar para lá, para me esticar um pouco. Ajeitei-me com relativo conforto na outra fila, sentindo-me grata por poder me deitar. Estava muito cansado e esperava cair imediatamente no sono. Mas algo parecia me impedir. Peguei mais 2 travesseiros que estavam sobrando, com o intuito de amaciar as protuberâncias dos assentos, mas algo me impedia de relaxar. Esvaziei a mente de todos os pensamentos, focalizei minha atenção no ruído suave dos motores e fiquei bem quietinha, só que mais acordada do que antes. No começo, era quase imperceptível aquela estranha sensação que começou a me dominar. Principiou quando tomei consciência de como meu corpo estava absolutamente imóvel. Imaginei vagamente por que estava tão imóvel e senti uma necessidade premente de me movimentar, mas, quando procurei pôr em prática minha intenção de mover-me, para minha surpresa, meus membros inferiores pareciam não responder. Imaginei se estava adormecida e passando por alguma espécie de sonho bizarro, no qual imaginava estar acordada, porém não estava. Quanto mais tentava me mover, tanto mais detectava uma espécie de resistência. Algo duro e inamovível cercava meu corpo e o imobilizava. Sim, agora eu sentia tudo com muita clareza, era como se estivesse coberta por inteiro e firmemente presa por um invólucro de concreto. A sensação de me achar presa em concreto se intensificou, agora acompanhada de pânico. Eu não conseguia girar a cabeça, mover braços e pernas ou sequer respirar com mais profundidade. Estava inerme em uma armadilha e a ponto de mergulhar em um terror claustrofóbico. E, então, começou a dor. Leve, a princípio, rapidamente se foi tornando mais forte, até que tomou conta de todo o meu corpo, pois o concreto estava se movimentando e me pressionando por todos os lados, cada vez mais forte, apertando-me com uma força insuportável. Meu corpo estava quase sendo esmagado. Uma voz dentro de mim começou a gritar: não! Não é possível! Como isso pode estar acontecendo? Por um segundo, minha mente girou desesperadamente em todas as direções, recusando-se a crer, buscando uma saída. Mas estava absoluta, perfeitamente claro, não havia como escapar. Não havia nada em que eu pudesse me agarrar, nenhum lugar para onde pudesse correr. Dentro de mais um instante, minha vida teria terminado. Eu via isso. Eu via a morte à minha frente. Mas como pode ser isso? Eu não fazia a menor ideia de quanto tempo se havia passado, poderiam ter sido minutos, poderiam ter sido horas. Fiquei deitada ali por muito tempo, completamente mistificada. Foi uma longa viagem do aeroporto de Seattle até a balsa e depois pelo Estreito de Puget até a ilha em que Charles e eu moramos. Estávamos exaustos quando, um pouco antes das 6 da manhã, pela hora da costa americana do Pacífico, chegamos à casa. Enquanto a pálida luz da aurora se espalhava no céu oriental, cambaleamos escadas acima e nos jogamos na cama, cheios de gratidão. A quase 5.000 quilômetros de distância, a torre norte do World Trade Center estava explodindo em chamas. Pouco depois, um segundo avião explodia, rugindo, a torre sul. Enquanto Charles e eu dormíamos, os nova-iorquinos apavorados, dentre eles, muitos de nossos amigos, olhavam boquiabertos e horrorizados, sem querer acreditar, quando as torres desabavam e se transformavam em um amontoado de poeira. Milhares de vidas terminaram aquela manhã, esmagadas pelo concreto. Eis uma experiência semelhante, relatada algumas semanas antes dos ataques terroristas de 11 de setembro, por uma mulher chamada Marie. Esta é apenas mais uma história entre uma compilação de mais de 14.000 casos de experiências psíquicas espontâneas coletadas pelo Centro de Pesquisas do Instituto Rini ao longo de muitos anos.
Quando saímos da cidade, meu marido estava dirigindo o automóvel. Eu estava sentada a seu lado e tentava fechar os olhos para descansar por um minuto. Então, ele me disse, quando fizermos essa curva, você terá uma boa visão do Pentágono, porque nossa estrada passa bem ao lado dele. Ele me dizia isso porque era uma das coisas que havíamos comentado que gostaríamos de fazer quando visitássemos Washington. Assim, abri os olhos para dar uma espiada, e quando olhei para meu lado direito, vi o Pentágono. Mas imensas nuvens de fumaça negra e espessa brotavam dele, imensas nuvens de fumaça. Não vi fogo, apenas a fumaça, como se uma bomba tivesse explodido, nuvens e nuvens de fumaça negra subindo lentamente para o céu. Comecei a gritar e a bater com as mãos no painel de instrumentos. Meu marido não fazia a menor ideia do que se estava passando comigo. Realmente, eu berrava. Seu primeiro pensamento foi de que estava para suceder um acidente conosco e que eu o estava advertindo. Mas a estrada estava livre à nossa frente e ninguém estava tentando nos ultrapassar e fechar nesse momento. Eu me sentia como se estivéssemos em perigo, mesmo que nos encontrássemos na estrada, a mais de 3 quilômetros de distância do Pentágono. Pensei que havia ocorrido um incêndio. Mas meu marido disse que não havia fogo de espécie alguma no Pentágono e foi só aí que percebi que, de fato, não havia nada. Tão depressa como havia começado, minha visão se interrompeu. Tudo acontecerá em apenas alguns segundos. Foram relatadas muitas premonições semelhantes sobre os acontecimentos de 11 de setembro. Foram realmente premonições, coincidências pungentes ou se devem a fraquezas psicológicas, como memória seletiva ou a criação autoilusória de alguma coisa que se deseja ou que se teme muito. Considerando os bilhões de sonhos vividos todas as noites por pessoas em todo o mundo, seria de se esperar que se ouvisse falar a respeito de coincidências, miraculosas, ocasionais. Como poderemos dizer se uma premonição é real ou ilusória? E por quê? Devido às circunstâncias terríveis de 11 de setembro ou à colossal tragédia do tsunami de dezembro de 2004, os relatos dessas premonições não são ainda mais frequentes. A partir de um ponto de vista científico básico, o que gostaríamos de saber é se tais premonições são possíveis, mesmo a princípio. Houve premonições inconscientes do 11 de setembro. A maior parte deste livro se preocupa com questões a princípio. Antes de iniciarmos essa jornada, vamos fazer uma pausa para considerar uma nova abordagem ao estudo do tema das premonições. Em setembro de 2000, projetei um conjunto de jogos baseados na web, localizada no site www.gotpsi.org, que é hospedado pelo Bondar Institute, um centro de criação de ideias localizado no Vale do Silício, Califórnia, do qual sou cofundador em conjunto com cientista de computação Richard Shoup. Este local da rede permite aos usuários testar online suas habilidades psíquicas. Todos os dados contribuídos pelos usuários são gravados para propósitos de pesquisa. No final de 2005, a base de dados consistia de mais de 60 milhões de experiências individuais, contribuídas por quase 250.000 de pessoas residentes por todo o mundo. Um dos testes incluídos nesse site avalia a habilidade precognitiva. E testa até que ponto um usuário é capaz de descrever uma fotografia que o computador selecionará aleatoriamente, depois que o usuário tiver digitado a descrição da fotografia que ainda não viu. A descrição pode ter entrada na forma de palavras individuais ou por meio da marcação de quadrados que indicam se o usuário pensa que a fotografia será uma cena interior ou exterior, se haverá presença de pessoas, se mostrará água e assim por diante. Uma vez que este teste pede para as pessoas que visualizem uma cena antes de chegarem a vê-la, pensei que poderia ser interessante investigar se premonições do 11 de setembro poderiam ter se introduzido espontaneamente nas tentativas das pessoas para descrever uma imagem que o computador em breve apresentaria. Assim, procurei as palavras que diversas pessoas usaram para descrever suas imagens entre 9 de setembro e a manhã do dia 11 de setembro de 2001. Isso incluiu um conjunto de aproximadamente 900 tentativas e pouco mais de 2,5 mil palavras. No domingo 9 de setembro de 2001, entre 8h48 e 8h57 da manhã, segundo o horário da costa leste dos Estados Unidos, um usuário, utilizando o nome fictício Sean, escreveu as seguintes impressões em uma série de 3 tentativas sucessivas. Aeroplano, visto de trás e pela esquerda, contra um fundo negro e tempestuoso, visões rápidas de nuvens estriadas, ovoides,
duas pessoas. À primeira vista seria uma libélula. Depois um tronco, ou galho, sugerindo os Everglades, depois uma cena rápida e dinâmica de queda entre dois altos edifícios, passando por padrões de janelas abertas ou fechadas, como em um tabuleiro de damas. Primeiro uma estrutura elevada, como uma chaminé industrial, depois, visões rápidas de formas arredondadas e providas de ameias, como um castelo, um cocar de penas de pavão de uma Índia norte-americana. A seguir, algo veio à superfície, como um cogumelo de cinzas vulcânicas ou uma couve-flor. As descrições precognitivas de Chan falharam todas as 3 vezes na correspondência com as fotografias subsequentemente selecionadas de forma aleatória pelo computador. No entanto, provém de uma sensação espantosamente impressionista do caos, associado com os eventos de 11 de setembro na cidade de Nova York. No dia seguinte, 10 de setembro de 2001, começando às 5 horas da tarde, segundo o horário da costa leste, o usuário Shaq escreveu as mesmas palavras em 2 tentativas sucessivas. Vai aparecer algo caindo, será uma cena caótica. De novo, descrições nebulosas dos alvos selecionados, porém significativas dentro do contexto de 11 de setembro. Meia hora mais tarde, um outro usuário, sob o pseudônimo de Justatest, escreveu as mesmas palavras em 4 testes sucessivos. É intenso. Quente demais para se tocar, explosões, a costa está limpa. Eles estavam vigiando a costa. Na manhã seguinte, terça-feira, 11 de setembro de 2001, cerca de 1 hora antes que o primeiro avião batesse contra a torre do World Trade Center, o usuário XX escreveu as seguintes palavras, que conservou durante uma série de 11 tentativas. Casa Branca, desapareceu em um piscar de olhos, escaldante, a loucura humana, faixa vermelha, subindo, palácio, não facilmente enganado, base do poder dos Estados Unidos, flexionando os músculos, surpresa. São estas genuínas premonições do 11 de setembro. As ideias sugeridas por estas palavras eram incomuns dentro do contexto dessa experiência de precognição online, uma vez que a maioria das fotografias usadas no teste eram de paisagens tranquilas, pessoas alegres, animais e outras cenas agradáveis e de conteúdo neutro. Todavia, este é apenas um punhado de correspondências interessantes dentre 900 tentativas, e argumentos baseados exclusivamente em avaliações subjetivas têm pouco ingresso na comunidade científica. Assim, concebi uma forma de julgar se as palavras utilizadas nesse teste de precognição anterior a 11 de setembro eram de fato incomuns. Houve premonições em massa sobre 11 de setembro. Devo enfatizar que a seção seguinte é especulativa e não representa o tipo de trabalho laboratorial controlado com que costumamos trabalhar e que será discutido mais adiante. No entanto, a apresento porque é ilustrativa a respeito da forma como as experiências baseadas na rede estão oferecendo novas maneiras de se estudar efeitos psíquicos coletivos. Com esta advertência, examinei primeiro os dados de todas as experiências digitais de precognição coletadas desde 2 de setembro de 2000 até 30 de junho de 2003. Durante esse período, foram registradas mais ou menos 428 mil tentativas a partir de contribuições de mais ou menos 25 mil pessoas. A partir desses dados, selecionei apenas as tentativas que incluíram descrições verbais que resultaram em um número de cerca de 256 mil e em torno de 841 mil palavras. Para cada uma dessas tentativas, fiz corresponder as palavras digitadas a um conjunto de 9 conceitos que capturaram o contexto caótico associado com o 11 de setembro: aeroplano, queda, explodir, fogo, ataque, terror, desastre, Pentágono e fumaça. A ideia era descobrir com que aproximação as palavras oferecidas correspondiam a esses conceitos. Contar apenas correspondências exatas de palavras não seria justo, porque alguém poderia ter usado um sinônimo ou uma palavra associada que uma correspondência exata deixaria passar. Assim, desenvolvi uma técnica baseada em informática para fazer corresponder conceitos, buscando criar um resultado total diário de imaginação de terrorismo. Para minha surpresa, esta análise demonstrou que, em 11 de setembro, a curva caiu para seu menor ponto de correspondência ao longo de 3 anos de coleta de dados, figura 2.1. Em vez de aumentar de valor, como poderia ser predito, caso grande número de pessoas estivesse de repente sentindo premonições espontâneas de desastre e sem querer relatando essas impressões neste teste online, os resultados caíram significativamente à medida que o dia 11 de setembro se aproximava desta data.
Um teste estatístico comparado com conjuntos de dados aleatórios, e depois embaralhados, construídos de forma semelhante, demonstrou que as possibilidades de se obter um total de ideação de terrorismo tão baixo como o do mínimo observado, chegando ao ponto mais profundo justamente em 11 de setembro, era de 3,3 mil contra 1,12. Desse modo, os dados não indicaram que a premonição se introduziu fortuitamente nos pensamentos das pessoas antes de 11 de setembro. Ao contrário, sugerem que, em média, esses pensamentos foram evitados de forma significativa pelos usuários. Mais premonições do 11 de setembro. Caso a ideia da repressão apresente algum mérito, podemos esperar que apareça em outros testes de desempenho psíquico. Acontece que eu também estive examinando dados de um outro teste online incluído no site www.gotpsi.org, um teste bem simples de adivinhação de cartas. Nesse teste, o computador mostra 5 cartas com símbolos diferentes na tela, e pede para você escolher uma delas, a que você pensa que o computador irá mostrar logo a seguir. Você escolhe e registra sua escolha, e então, o computador, programado para escolher aleatoriamente, seleciona a sua própria carta ao acaso e a mostra. Por simples sorte, espera-se que você, a longo prazo, adivinhe, ou melhor, acerte uma em cada 5, ou 20 cartas. Entre agosto de 2000 e junho de 2004, este teste online registrou um pouco mais de 17 milhões de tentativas. Para cada um desses dias, podemos registrar um valor total, refletindo o desempenho da contribuição de centenas de usuários por dia, e fazer sua comparação com as expectativas de pura sorte. Os resultados demonstraram uma imensa queda de desempenho nas observações logo anteriores ao 11 de setembro, figura 2.2. As probabilidades contra a verificação de uma queda tão profunda e próxima a este dia, como foram observadas, são de 2,7 mil contra 1,14, significando que os usuários estavam evitando acertar a carta correta antes de 11 de setembro. Esses resultados são consistentes com o possível efeito da repressão que observamos no teste de precognição. Em conjunto, sugerem que, nos dias precedentes ao 11 de setembro, muitas pessoas estavam inconscientemente evitando suas impressões psíquicas para suprimir a consciência de um desastre que ainda não ocorrerá. Ainda que isso seja especulativo, a probabilidade de que 2 testes online independentes apresentassem fortes tendências negativas antes da mesma data significativa está associada com 1,8 milhão de probabilidades contra uma de serem o resultado de um simples acaso. 15. Isso parece eliminar a possibilidade de estarmos lidando com uma mera coincidência. Entretanto, os relatórios espontâneos de experiências psíquicas são devidos às coincidências. Talvez a ampla crença em fenômenos psíquicos apenas reflita a ignorância de princípios e métodos científicos ou, quem sabe, seja decorrente do peneiramento de montanhas de dados na crença de que algo misterioso possa estar escondido ali. Ao explorarmos o desconhecido, devemos estar preparados para todas as possibilidades. Assim, vamos continuar examinando a questão das crenças.